Bom, boa noite, pessoal. Como a Prof. Ju falou, a gente vai aprender um pouquinho sobre QGIS. Então, agora a gente vai iniciar com a parte teórica, mas qualquer coisa vocês vão pedindo, vão interrompendo. Eu acho que é mais fácil a gente ir tirando as dúvidas já, para vocês não ficarem com dúvidas depois, tá? E quando a gente começar a mexer com o programa também, qualquer dúvida, vão levantando a mão, vão pedindo para não ninguém ficar perdido ou atrasado, porque senão vocês vão perder um passo e vai dificultar depois. Então, hoje a gente vai começar um pouquinho com a teoria, a introdução da interface do programa, como importar camadas, estilização de camadas, complementos e criando as camadas. Então, o QGIS ele serve para muitas e muitas funções, como mapa de localização, de gabaritos, de uso de ocupação, delimitação de bacias hidrográficas, roteirização, estudo urbano, mapeamento. Então, são muitas utilidades que, conforme vocês forem tendo necessidade, vocês podem ir procurando vídeo no YouTube, tutorial, que tem muito conteúdo, porque o QGIS ele é um software de código aberto, então ele é gratuito. Então, tem muita videoaula disponível que vocês podem estar utilizando, porque, assim, ele tem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Então, às vezes, vocês vão ter dificuldade com uma coisa, vocês procuram, vocês vão conseguindo resolver essas dúvidas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de mapas feitos no QGIS. Então, uma representação dele bem bonitinho para a gente usar em trabalho mais visual, então não tão técnico. Eu trouxe o exemplo do meu TCC, que foi de urbano, então eu usei todo o QGIS para fazer toda a questão dos mapas. Então você consegue exportar ele como PDF ou como imagem e ele sai pronto já do programa. Não precisa editar em nenhum outro lugar. E também ele serve para mapas mais técnicos, como de relevo, de cobertura do solo. Aqui o mapa também já com mais informações técnicas de densidades. E um pouquinho, então, dos conceitos gerais. O QGIS é um software SIG. Então, do mesmo ramo do QGIS, a gente tem o ArcGIS, não sei se vocês já ouviram falar, mas o ArcGIS, ele é pago. Então, ele tem algumas funcionalidades diferentes, mas basicamente o QGIS cumpre bem a nossa necessidade e ele é gratuito, que é mais fácil para a gente acessar. Mas o que eles têm em comum é que eles são esses ditos software SIG. Então, ele reúne o software, o hardware, recursos humanos, dados e a metodologia. Então, você consegue unir tudo isso em um só programa. Qual que é a diferença, basicamente, dele e do Google Earth, por exemplo? É que o Google Earth você consegue visualizar os dados já referenciados, né? Então, se você lançar alguma coisa lá, ele vai ficar já referenciado, mas você não vai conseguir colocar informações junto com o ponto ou com a linha que tiver lá no Google Earth. No QGIS, a gente consegue ter a localização exata e unir informações, porque todos os dados do QGIS, ele tem uma tabela associada. Quais são os tipos de dados que a gente consegue trabalhar no QGIS? Então, essa primeira parte que a gente vai ver hoje e na próxima aula são os dados vetoriais, que são pontos, linhas e polígonos. Então, são essas formas mais básicas. E nas próximas aulas a gente vai ver os dados matriciais, que são imagens de satélite, imagem de drone ou ortomosaicos. E para a gente começar a entender um pouquinho como o QGIS ele não é um software de desenho como o AutoCAD, a gente está mexendo com dados, com georreferenciamento, a gente precisa entender um pouquinho dos conceitos disso. Então, o primeiro conceito que eu trouxe é a geodésia, que é uma ciência que estuda a forma da Terra. Então, a Terra não é um elipsoide, como a gente costuma ver a representação, mas ele é um geoide. Então, ele tem essa forma irregular da superfície. Então, a gente tem as montanhas, a gente tem os lagos. Ele não é uma esfera bonitinha como a gente costuma ver. E essa ciência é muito importante para a gente porque é ela que vai determinar o posicionamento e a precisão, por exemplo, das coordenadas, da questão de níveis, então, de altitudes, tudo isso que vai influenciar em alguns dos nossos mapas. Dato, então, é um conjunto de parâmetros matemáticos da Terra. Então, para a gente ter o posicionamento exato do que a gente está utilizando, a gente precisa definir o datum, que a gente chama. Então, é um ponto específico conhecido na Terra que é como referência.
Então, os dados que a gente criar no QGIS, por exemplo, se eu colocar um ponto de ônibus lá na esquina entre duas ruas, e eu pegar um GPS ou meu celular, digitar a coordenada e seguir as instruções, eu vou parar exatamente aonde eu coloquei aquele ponto no mapa. Então, tipo, ele é preciso, tanto que é utilizado também para levantamento topográfico e outras coisas mais técnicas assim. E se a gente errar o dado, pode ser que ele fique fora do local onde ele deve ficar. Então, quando a gente unir com outras informações, ele vai estar bagunçado, digamos assim. Então, sempre que vocês verem CIRGAS 2000, é o datum oficial do Brasil. E o CIRGAS 2022S, que eu já vou explicar também, é o de Santa Catarina. Então, sempre que a gente trabalhar dados, então, do Videiro, Friburgo, enfim, Santa Catarina, a gente vai utilizar o CIRGAS 2022S. Vocês só vão precisar alterar isso caso você trabalhe com dados, então, como o Brasil todo, ou algum outro estado mais, que precisa mais especificamente. Sobre as coordenadas, então, a gente tem as coordenadas geográficas, que é as mais comuns que a gente vê, que são os graus, minutos e segundos, ou graus decimais, que é o padrão do Google Earth, do Google Maps que a gente utiliza, e a gente tem as coordenadas projetadas, que é o que a gente usa em levantamento topográfico, por exemplo, que é em metros. Então, o X e o Y, que é o que a gente vai usar no QGIS, que é a forma. O graus, minutos e segundos, ele serve para a gente medir uma distância maior. Então, se a gente trabalhar a nível de globo, digamos, a distância entre continentes, o mais fácil é as coordenadas geográficas. Quando é coisa menor, por exemplo, sei lá, um terreno, uma cidade, alguma coisa assim, a gente sempre usa as coordenadas projetadas, que é mais fácil para visualizar e ter noção do tamanho também. Então, sobre aquela projeção que eu falei do 22S, é porque a Terra, a representação matemática dela, então a real, é um formato de um geóide, que é aquela imagem anterior. A representação matemática é um elipsoide que, para representar em uma superfície plana, a gente precisa adotar algum tipo de projeção. Então, aqui é a do Brasil, que eu comentei antes, que é o Cirrus 2000, é essa projeção cilíndrica. Então, como se tivesse um cilindro envolvendo o globo e eles abrissem. Que é aquela projeção mais comum que a gente tem. Só que vocês concordam que quando a gente faz isso, a gente tem uma distorção em algumas partes? Então, para minimizar essa distorção, tem essa representação UTM, que é no formato desse cilindro e que ele divide o Brasil em fusos. Então, são essas linhas retas. A gente tem, se não me engano, são 6 fusos no Brasil, que é essa representação. Então, vocês podem ver que Santa Catarina inteiro está aqui no 22 e no sul. Por isso que a gente usa o Sirgas 2022S. Pode ser que alguns dados que vocês encontrem, que eu vou passar também alguns sites para vocês buscarem esses dados, vão estar em tipo WGS84, que era um sistema de representação usado antigamente, até 2000. Então, em 2000, por isso que é Circus 2000, que foi em 2000 essa mudança desse padrão. Mas aí vocês vão aprender também a reprojetar, só que ele pode ter um deslocamento. Se a gente estiver trabalhando com o Circus 2000, e a gente pegar dados desse outro formato do WGS84, talvez ele fique deslocado, tá? Então, se acontecer isso, possivelmente seja um erro nessa projeção. E o QGIS, ele funciona com camadas. Então, vocês viram aquelas pastinhas que vocês baixaram que dentro da aula 1 tinha várias pastinhas, né? Então, aquilo ali são camadas. Ele funciona como o Photoshop ou como algum outro software que vocês utilizem com camada. Então, o que está primeiro vai aparecer em cima, o que está em segundo vai aparecer depois, e assim por diante. Então, às vezes, alguma informação que você não está visualizando é por essa questão de camada, então, de sobreposição entre uma e outra. E aqui, então, naquela pastinha, vocês já abriram alguma das pastinhas? Tipo, abram uma específica. Ele vai ter um arquivo com o mesmo nome, mas com vários formatos diferentes. Então, vai ter o formato SHP, que é onde fica localizado o desenho. Vai ter o SHX, que é uma relação entre o desenho e a tabela de informações associadas. O PRJ, que é essa projeção dato, que a gente estava conversando agora.
e o DBF, que são as camadas. Então, isso não, vocês não vão precisar saber especificamente essas informações. Mas isso é importante para vocês saberem que quando vocês forem enviar ou receber um dado no formato shapefile, não adianta ter um arquivo. O arquivo shapefile é a composição de todos esses arquivos. Porque se vocês tiverem só um, na hora de vocês jogarem para o mapa, ele não vai carregar ou não vai funcionar. Porque ele é um conjunto desses 4 arquivos. Por isso que em cada pasta tem mais do que um arquivo. Agora, então, vocês podem abrir o programa, por favor. Quando vocês abrem o programa, a primeira tela que aparece é esta. Então, ele aparece aqui nos projetos recentes. Se vocês tiverem algum projeto que vocês trabalharam, aqui no canto esquerdo a gente tem o painel que é o navegador. Embaixo nós temos as camadas, que por enquanto está em branco, e aqui em cima a gente tem toda essa questão das barras de ferramentas. Então, que são todas as ferramentas que a gente vai a gente vai utilizar para produzir nossos dados. Quando vocês clicarem aqui nessa folha em branco, ele vai abrir um novo projeto. Então, qual que é a diferença entre projeto e camada? O projeto é como se fosse uma tela em branco. Vocês vão trazer as camadas, que foram aquelas informações que eu entreguei para vocês, para compor o projeto. Só que essas camadas você não precisa utilizar unicamente em um projeto. Você pode utilizar, por exemplo, vou fazer um mapa de localização e vou fazer um mapa de uso e ocupação do solo. E eu posso usar nesses 2 projetos a mesma camada de limite municipal, por exemplo. Só que as camadas, elas são, você consegue alterar, se você alterar o dado em um, ele vai alterar o dado em outro. É um pouco confuso, mas logo vocês vão entender quando a gente começar a mexer. Vocês conseguiram ter uma ideia, mais ou menos, de como que funciona? Então, sempre que vocês trouxerem a camada para um projeto, por exemplo, aqui, eu trouxe a camada dos municípios de Santa Catarina no projeto. Se eu excluir, por exemplo, o Videira, ele vai alterar lá na minha camada. Então, vocês têm que cuidar quando vocês estão mexendo com o projeto para não alterar os dados básicos de vocês, digamos assim. Então, é bom sempre vocês terem um banco de dados, onde vocês vão salvar todas essas camadas, que são, digamos assim, as camadas raiz de vocês, que são as camadas que vocês não alteraram, que vai ser a base para qualquer projeto que vocês trabalharem. E aí, por exemplo, agora nós vamos trabalhar com um projeto aqui na sala. Então, vocês copiam as camadas que vocês vão utilizar para uma outra pasta, que aí vocês não precisam ter perigo de alterar aquilo ali e ficar sem alguma informação, ou acabar, pode corromper a camada, alguma coisa assim. Vocês sempre vão ter um arquivo salvo. Então, criem uma pasta e chamam de banco de dados e joguem esses arquivos que vocês baixaram ali para ficar lá sem vocês alterarem. E aí, criem outra pasta com, pode ser treinamento QGIS, e copiem também para a gente trabalhar no projeto de hoje. Conseguiram entender a diferença entre camadas e projeto? Não. Tá, eu vou tentar desenhar, que acho que fica mais fácil. Mas é um arquivo mãe, né? Mas a gente tem uma biblioteca, onde a gente guarda todas as camadas, como elas nasceram, como elas vieram para a gente. A gente guarda elas ali bonitinho, como se fosse uma biblioteca. Quero fazer um projeto, eu vou lá na minha biblioteca, copio as camadas que eu quero trabalhar e jogo para dentro da pasta. Eu só vou lá, pego, eu quero os estados, quero Brasil, quero municípios, quero limite de videira, pego tudo isso aqui, todas essas camadas e jogo para dentro do meu projeto. Entenderam? E a partir daquelas camadas que eu copiei, porque eu não vou alterar o que está na minha biblioteca, eu vou começar a trabalhar no projeto. Entendeu? Tá? É isso.
Essa daqui, esse é o nosso banco de dados, que são essas camadas que eu passei para vocês. Outro ponto importante, vocês perceberam que elas seguem um padrão de nomenclatura. Então, eu aconselho vocês a seguirem para uma organização de vocês, porque cada vez que a gente vai trabalhando com a camada, eventualmente a gente vai criando novos dados. Então, sempre você vai estar baixando dados ou criando outros dados. Então, para vocês não se perderem, eu aconselho vocês a usarem o de BR, sempre que for algum dado geral do Brasil. SC, quando for algum dado de Santa Catarina. Daí, por exemplo, de Friburgo, que ele vai trabalhar FB ou dividir ou PDA. Um padrão para você localizar o que é cada dado. E para a gente nomear os arquivos do QGIS, a gente não pode utilizar acento e não pode utilizar espaço, porque é muito fácil da gente acabar corrompendo algum arquivo se a gente utilizar esses caracteres especiais que a gente chama. Então, sempre usem sem acento e sem espaço, tá? E aí tem menos chance de dar problema. Então, e seguir sempre um padrão de nome, porque se vocês misturarem os dados, aí vocês conseguirem enviar, copiar ou utilizar esses dados, fica mais difícil, vai ter que ficar abrindo cada um. Então, sobre as camadas é assim. Por exemplo, aqui eu estou utilizando a mesma camada dos municípios em dois projetos, no projeto A e no projeto B. Mas no projeto A, eu não preciso de todos esses dados. Eu preciso só desse daqui. Então, eu vou lá e vou apagar esse original aqui e vou deixar só esse. Automaticamente, quando eu criei um projeto, ele alterou a camada inteira. Então, eu perdi aqueles meus dados que eu tinha. E automaticamente ele vai alterar na outra camada e vai deixar só o que eu deixei. Deu para entender agora? Melhor? É isso que acontece. Por isso que é sempre bom vocês irem criando pastas para cada projeto diferente. Então, os arquivos cheios em geral eles são muito pesados, assim, não vão acabar sobrecarregando. Ou, se vocês não quiserem copiar, não tenham o banco de dados, mas cuidem muito nessa questão da alteração. Então, cada alteração vai salvando. Então, voltando aqui ao QGIS, o primeiro passo, quando a gente abre um projeto, é a gente configurar aquela questão da projeção, que é o nosso Circas 2000. Então, a primeira coisa, a gente pode fazer a configuração. Então, lá em configurações, que vai ser naquele painel lá em cima, em opções. Aqui, a gente está alterando na raiz do nosso programa. Então, todos os próximos projetos que a gente abrir, ele já vai ficar configurado no Cirrus 2000, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer só uma vez. Aqui, na lateral esquerda, vocês vão na opção... Ele está cortando. Depois do SRC, a segunda opção. Então, vai ser 1, 2, 3, na quarta. Na quarta opção. SRC para projetos. Todo mundo localizou. SRC para projetos. E aí, aqui ele está na opção, use o SRC para adicionar a primeira camada. Então, se vocês adicionarem uma outra camada, ele vai sempre da primeira. Por isso que a gente sempre deixa configurado antes, que assim que você importa uma camada, ele já vai transformar para o Cirrus 2000. Então, seleciona a segunda opção, e onde está o WGS84, a gente vai clicar aqui no globinho, no ladinho, é um globinho com um lapisinho amarelo. E aí vocês vão pesquisar Cirrus 2022S. E aí, quando você clica em cima, vocês estão vendo que nessa barrinha aqui embaixo, ele já está aparecendo exatamente aqui onde pega a nossa região sul. Então, caso vocês tenham dúvida, algum dia vocês podem ir acompanhando. Todo mundo conseguiu chegar até aí? Não?
Sirgas, Sirgas 2000. É que fica pequeno, né? Sirgas 2022S. Ele precisa aparecer a tirinha vermelha bem aqui no Brasil, pegando Santa Catarina. Todo mundo achou? Deu certo agora? Não? Aqui tá igual nos Estados. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar para todo mundo que está acontecendo isso. Se não estiver encontrando, digita só 22S. E vocês estão vendo que aqui ele tem algumas abinhas, que às vezes ele está oculto. Então, vai ser no projetada, ou coordenadas projetadas, e daí vai ser no Universal Transverse Mercator, que é o UTM. Talvez ele só está oculto ali. Aí dentro desse, eles conseguem encontrar o 22S. Já tá? Eu vou dar ok e ok. Então, agora ele já vai configurar e toda vez que vocês abrirem, não precisa fazer isso de novo, tá? Porque ele já está configurado para todo novo projeto ele já abrir nesse formato. Ó, aqui no canto direito, ele ficou o 84, ainda ele não deve ter atualizado. Mas aqui ele já vai aparecer o 2022S. Então, clica no canto direito, onde está ali EPSG, e só confere se ele já atualizou para o 2000, se não, clica ali no 2000 de novo. Achou? Aqui no canto direito, onde está EPSG, vem aqui no cantinho, clica aí, e daí já clica aqui no Sirgas 2022S. E que como a gente abriu o projeto antes, ele não atualizou.
Deu certo? Aí podem dar um ok também. Agora, então, nós vamos começar a importar as camadas. Como eu falei antes, temos várias formas de importar as camadas. Vou mostrar as três maneiras, e aí, quando vocês forem utilizar, vocês podem ver como vocês preferem usar esses dados. Então, a primeira opção é abram aquela pasta que eu passei para vocês. Vamos importar primeiro a BRUF. Vamos ter lá todos os arquivos. Então, vocês lembram que todos são referentes ao mesmo dado, todos são as unidades federativas do Brasil, e cada um desses arquivos armazena alguma das informações. Então, o desenho, a tabela, a união entre elas, alguma coisa assim. O de vocês, talvez aqui está aparecendo o símbolo do AutoCAD ou no tipo, mas é o arquivo .shp, ou esse que tem um símbolozinho cinza. Se vocês tiverem um AutoCAD, provavelmente vai aparecer assim, e se não tiver, ele vai aparecer diferente. Qualquer coisa, se não estiver aparecendo, vocês clicam com o botão direito no exibir, coloca detalhes, para vocês localizarem qual que é o arquivo. E aí vocês clicam no .shp e arrastam para dentro do QGIS. Todo mundo? Deu certo? Não? Gente, pode repetir. Vocês verem, vocês estão você tem que trabalhar. Você não vai fazer tudo. Vocês são chatos, tá? Não vai falar direto do drive. Tá? Sempre bate a aula completa, a aula que bate o arquivo inteiro da aula, para não spamar os arquivos. Esse arquivo seria o arquivo total? Não é um arquivo total, mas ele é um arquivo que cuida todos os que acontecer. Se você tiver, por exemplo, só você abrir uma pasta, você vai proteger o seu arquivo. Entendeu? Porque cada um tem informação. Então, não pontuado de informações. Eu vou só apagar esses outros de cima e não vai. Tipo assim, se você acabar fazendo um que tem a informação só do dado, ele vai abrir. Você vai abrir com a localização errada. Mas vai assim. Mas se você apagar, por exemplo, esse arquivo ou da camada, ou da planilha de ano, por isso que tem que sempre deixar. Sempre deixa no playlist. Aí é esse que vai ser a base do seu trabalho. Então, que vai abrir.
Isso aqui eu não. Eu acho que agora meu não serve como meio costura. É do estreito também. Ah, eu não sei tentar essas coisas. Tem todas as coisas já, sabe? Mas, vocês vão ver, não. Tem que fazer mais ideia. Não jeito. Claro, você também precisa ter que trair os arquivos, tá? Porque se deixar no arquivo completado, que é o padrão do Drive Drive, não vai importar. Sim. Esse amigo achei que eu Tá, então por isso que é importante vocês entenderem essa organização dos arquivos, porque ele é um pouco chatinho para importar. Porque não é comum a gente ter, digamos, vários arquivos para um só dado. Por isso que vocês precisam tomar esse cuidado de ter um banco de dados com todas as informações juntas e separadas por pastinha. Por isso que a organização é tão importante para a gente não perder e não acabar extraviando qualquer uma dessas informações. Eu vou colocar na pasta do Drive uma outra versão do QGIS para você tentar instalar. Carregando lá, veja lá. Tá, pessoal, então essa é a forma mais prática, digamos assim. Só que às vezes, se você tá com o notebook ou tá só com uma tela, fica um pouco complicado essa questão de ficar arrastando. Segunda forma que nós temos para carregar os arquivos é pelo navegador, que é essa primeira barra lateral aqui que nós temos. Só que aí vocês precisam saber exatamente onde está o banco de dados de vocês. Por exemplo, aqui o meu, eu sei que está no Google Drive, no meu Drive, e eu vou seguindo a sequência de pastinhas para analisar onde que está a pasta do meu dado. Entenderam? Então, vocês vão aqui pelo QGIS, abrindo de pastinha em pastinha, até chegar ao dado de vocês. Só que quando vocês têm um banco de dados, vocês podem salvar ele como favoritos. Então, por exemplo, aqui no meu treinamento QGIS, eu vou colocar adicionar como favoritos. Ele já vai aparecer aqui em cima, a minha pasta onde estão todos os meus dados. Entenderam? É uma forma rápida
de você navegar até o teu conteúdo. Só que você precisa estar sempre na mesma pasta ou saber exatamente onde que está a pasta no teu computador. Se está no arquivo C, no arquivo D ou qual local que está. Então, agora, se vocês conseguiram localizar, onde está? Ela passa inteiro, não acontece nada. Não, não acontece nada. Seria que eu mude algum arquivo dentro da pasta. Isso, aham. O navegador, ele vai literalmente navegar dentro do teu computador, todas as pastas. Então, se você mudar de pasta, você só vai ter que procurar outra pasta aqui, tá? Então, essa é uma segunda forma de localizar os arquivos. E a terceira forma é pela barra superior em camadas. Localizaram? Gerenciar fonte de dados. Ele vai abrir essa tela. Todo mundo chegou aqui? Camadas, gerenciador de fonte de dados. Então, esses dados que a gente está importando, eles são vetores. Então, vocês podem clicar aqui na segunda linha, que são vetores. Aqui, ele abre todas as possibilidades e tipos de arquivos que vocês podem importar no QGIS. Então, ó, texto delimitado, nuvem de ponto, raster, abre uma infinidade de opções. Então, no caso aqui, como a gente está trabalhando com vetor, a gente vai em vetor. E aqui, fonte, base de vetores, vocês vão clicar nesses três pontinhos. Novamente, vão localizar a pasta onde estão os arquivos. E agora a gente vai importar o curso da. Então, ó, tá vendo? Fui seguindo o caminho para localizar o meu arquivo. Vou clicar novamente naquele SHP. Aí ele vai abrir aqui algumas informações, não precisa alterar nada e adicionar. Então, vocês podem, se clicar duas vezes, ele vai adicionar duas vezes. Então, todas aquelas camadas que eu mandei para vocês, vocês podem adicionar. Então, vocês podem escolher qualquer uma dessas três formas para adicionar os dados. Vocês escolhem qual que vocês acham melhor. Então, a gente vai ter as unidades federativas, cursos d'água, municípios e nascentes. Então, podem adicionar, ele já vai aparecer todos aqui na lateral. Então, vocês precisam ter 4 arquivos aqui na lateral. Posso só arrastar? Pode se arrastar. Podem escolher a forma de adicionar que vocês acharem melhor. Arrastando pelo navegador ou pelo gerenciador de fonte de dados. Vocês escolhem qual que fica mais fácil. Ah, tô dentro da aula.
Vai mudar se você tiver você vai ele vai aparecer ele vai então, temos algumas situações quanto às camadas. Se vocês adicionaram as camadas e elas não estão aparecendo na tela, mas estão aparecendo aqui no navegador das camadas, vocês podem clicar em uma, clicar com o botão direito e aproximar para camadas, que ele vai localizar onde que estão os dados. Então, se tiver algum que não estiver adicionando. Aqui, ele precisa ter essas 4 informações: o ERP, curso d'água, município e nascente. Se por acaso vocês adicionarem, tipo, 2 vezes a mesma camada, para não ficar atrapalhando, vocês podem clicar e clicar aqui nesse botãozinho com menos, ou clica com o botão direito e remover camada, caso alguma delas esteja duplicada, vocês tenham adicionado de forma duplicada. Então, no remover camada, ele vai tirar essa camada do mapa. Tranquilo até aqui? Então, quando vocês clicam em uma camada aqui, ela fica azul. Então, vocês só podem manipular essa camada, tanto a questão de cor, como as informações, quando ela estiver selecionada. Então,
Não adianta estar com esse rosa, no meu caso, que é as unidades da Federação Rosa, e quiser selecionar outro dado, tipo as nascentes, que ele não vai selecionar. E para selecionar, vocês precisam usar essa ferramenta amarela. É um quadradinho amarelo com um mouse. Então, esse serve para selecionar. Então, quando eu clicar aqui, ele fica em amarelo porque ele selecionou aquela informação. Se você quiser tirar a seleção, do segundo, terceiro ícone depois da seleção tem o desfazer seleção. Que aí vocês podem clicar para ele remover a seleção de todos. Que é dessa forma que vocês vão conseguir navegar pelas informações. Lembra que eu falei que cada informação que a gente tem, nós temos uma tabela associada? Então, para a gente abrir essa tabela, ou a gente pode selecionar a informação que nós queremos e com o botão direito, abrir tabela de atributos, ou na barra de ferramentas, aqui em cima, tem o ícone quadradinho, que é tipo uma tabelinha. Se vocês clicarem, ele vai abrir também. Então, cliquem na camada BR, o F, e cliquem para abrir a tabela de atributos. E tem um atalho também que é o F6. Aí também vocês escolhem o que vocês preferem usar. Quando vocês abrem a tabela, então essa tabela das unidades federativas, o que ela tem de informações disponíveis para a gente? Tem nome do município, nome da unidade federativa, sigla, nome da região e área. Então, esses dados eu baixei direto do site do IBGE e ele já trouxe esses dados. Então, eu vou só dividir aqui a tela. Mais fácil. Então, por exemplo, se eu quiser localizar o estado do Maranhão e eu clicar nele na tabela de atributos, clicar no botão direito, aproximar a feição, ele já vai automaticamente ligar ao desenho. Então, entendeu? Tudo que vocês clicarem no desenho, ele vai ligar a tabela, e tudo que vocês clicarem na tabela, ele vai ligar ao desenho. Esse é o principal diferencial da questão do Google Earth, porque esse desenho aqui, ele tem essas informações associadas, o nome, a sigla, a região e a área. Então, é isso que permite a gente trabalhar com esses dados, gerar outros dados ou categorizar eles, que são as próximas coisas que a gente vai trabalhar. E essa tabela, nós podemos editar ela. Então, quando você clica aqui no lápis, sempre que vocês passarem o mouse em cima de alguma ferramenta, ele aparece o nome. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir olhando ali o que tem nome. Então, é o alternar modo de edição. Um lápis amarelinho. Todo mundo chegou aí? Então, quando você clica, vocês viram que ele altera os ícones disponíveis aqui em cima da tabela? Porque aí ele está permitindo que a gente edite essa tabela. Tanto adicionar alguma informação, como remover alguma informação. Então, agora, nós vamos adicionar a informação de perímetro desses estados. Então, do lado da lupa tem um desenho que é um quadradinho azul com um mais amarelinho. Ele fica bem do lado da lupinha. Conseguiram encontrar? Quando clicar nele, ele vai abrir essa nova telinha. Com o... Não, ele precisa estar com o lápis no modo para estar no modo edição, para ele disponibilizar essa
uma nova coluna na nossa tabela. Então, a gente pode adicionar a informação que a gente quiser. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com as ruas, a gente poderia definir a nomenclatura das vias para a hierarquia viária. Se a gente está trabalhando com mapa de uso e ocupação, a gente consegue preencher se é comercial, residencial. Então, é através da tabela que vocês vão colocar os dados aí, para depois a gente utilizar elas, então categorizar alguma coisa assim. Então, vamos adicionar, coloquem aí no nome perímetro. E aí, aqui no tipo, ele vai ter número inteiro, então vai ser o inteiro, que vai ser só o número inteiro. Decimal, que a gente vai conseguir adicionar informações decimais, texto ou data. O que que vai diferenciar qual que a gente vai usar? A informação que a gente quer escrever. Então, se eu adicionar um campo de número, eu não vou conseguir colocar texto. Então, se eu adicionar um texto, eu até consigo colocar números, mas eu não consigo depois fazer cálculos com esse número. É mais ou menos o mesmo princípio do Excel, sabe? A gente trabalha com qual o tipo de informação que a gente vai ter nessa tabela. Parece que é bastante coisa agora, mas depois, quando vocês forem manipulando os dados e produzindo os mapas, vai ficar um pouco mais claro. Então, vamos deixar o número decimal. E aí ele aparece comprimento e a precisão. Então, dependendo do que a gente for trabalhar, a gente precisa de uma precisão maior ou uma precisão menor. Também vai depender da informação que vocês forem adicionar. Então, nesse caso, a gente vai deixar a precisão em 2 e vai dar OK. Então, automaticamente, ele já criou uma nova coluna que a gente pode preencher com a informação de perímetro. Todo mundo conseguiu adicionar a coluna? Tranquilo? Tá. Então, alguns cálculos a gente consegue fazer de forma automática. Então, por exemplo, se a gente quisesse colocar coordenada, cálculo de perímetro, cálculo de área, a gente consegue utilizar uma outra ferramenta que se chama calculadora de campo, que ele já vai calcular de forma automática para todos os estados a informação do perímetro. Então, a calculadora de campo é esse ícone coloridinho, tipo um ábaco que vocês têm aí em cima. O nome é abrir calculadora de campo. Ele também vai abrir uma nova telinha. Todo mundo está aí? Então, aqui nós temos algumas informações. Então, se essa primeira caixinha estiver selecionada, ele só vai atualizar o campo que estiver selecionado. Então, se eu deixar marcado, ele só vai calcular para o Maranhão, que é esse que eu tenho selecionado. Como eu quero que ele calcule para todos, eu vou tirar a seleção dessa caixinha. Aqui eu preciso preencher caso eu não tenha adicionado a coluna antes. Então, eu posso adicionar ela na hora que for calcular. Como a gente já possui essa coluna na nossa tabela, a gente vai atualizar um campo existente. Ele já vai ficar todo cinza essa outra parte. E aí, aqui vocês selecionam qual campo que nós vamos preencher, que vai ser o perímetro. Todo mundo está aí? Deu certo? Aqui no meio são todas as funções de cálculo. Então, conforme vocês forem abrindo cada uma dessas guiazinhas, vocês vão ver que possui muita coisa, porque tem como fazer muito tipo de cálculo, muita união de informação por essa calculadora de campo. Como a gente vai calcular só o perímetro, o mais fácil é a gente buscar aqui, perímetro. Ele já vai aparecer aqui, quando é cálculo, então cálculo de área, cálculo de comprimento ou de perímetro,
A função vai ser sempre essa com o cifrão na frente. Então, cifrão perimeter. Se vocês tiverem dúvida do que vocês estão fazendo, ele sempre vai trazer aqui na lateral uma explicação. Então, retorna o comprimento do perímetro da feição atual, perímetro calculado por essa função, respeito a tanta configuração, nananana. Então, se vocês tiverem dúvida do que vocês estão fazendo, vocês sempre podem olhar aqui, que ele vai te trazer exatamente o que essa função vai fazer. Então, podem dar 2 cliques, que ela vai adicionar aqui nessa lateral, nessa caixinha, cifrão perímetro. Todo mundo conseguiu adicionar? Aí, quando vocês darem um OK, ele vai demorar um pouquinho, mas ele já vai preencher automaticamente o perímetro de todas as funções que a gente tem. Aí, para salvar a edição, clica no lápis, novamente. Ele vai pedir se você deseja salvar. A gente vai salvar. E agora a gente já tem essa informação. Então, a princípio, nós vamos trabalhar com os dados de Freiburg. Então, a Profiju está tentando conseguir os dados. Então, esse mapa, mais ou menos, a gente já vai começar a organizar ele para trabalhar com Freiburg. Então, vamos filtrar a região o município de Freiburg. Podem fechar essa tabela de atributos que a gente estava usando e mantém aqui o projeto no QGIS. Então, a gente só fechou a visualização da tabela. Aqui, quando vocês adicionaram os dados, vocês viram que tanto nascentes como... Eu esqueci de explicar, mas a caixinha de seleção aqui é para você visualizar ou não a camada. Então, conforme tiver a seleção aqui, vocês podem ir clicando ou não, que ele vai aparecer ou ocultar a camada. Então, tanto as nascentes como o curso d'água, que aqui ele não apareceu por algum motivo. Não, ele estava carregando. Ele está de Santa Catarina inteiro. Então, vocês percebem que ele demora um pouco para carregar? É porque é um arquivo que está muito pesado, porque ele está com muitas, muitas linhas. Deu certo aí, não? Ainda. Deu? E aí, vamos então separar esses dados só da região que a gente quer trabalhar. Então, aqui na camada municípios, vocês podem abrir a tabela de tributos. E aqui também, ele trouxe quase que o mesmo padrão das unidades federativas. Então, o código do município, nome, sigla e área. Para a gente não ficar, por exemplo, precisando procurar Freiburg, apesar de estar em ordem alfabética, a gente pode usar o filtro, que é esse símbolozinho que tem aqui, um azulzinho. Tipo um conezinho, não sei. Localizaram? Selecionar o filtro? Encontraram? Aí, quando você clicar, ele vai abrir essa outra tela. Encontraram? E agora aqui no NM, que é o nome do município, vai digitar Freiburg. E aí vocês viram que quando a gente começa a digitar, ele já começa a aparecer todas as informações que a gente tem com aquelas letras. Então, ele funciona mesmo como filtro para vocês localizarem alguma informação. Então, aqui nós temos poucos municípios, mas se você está trabalhando com mais dados e você precisa localizar especificamente um, essa ferramenta é bem prática. E aí você clica aqui em selecionar feições, bem embaixo, aqui no amarelinho. Pode fechar a tabela de atributos.
ele já vai aparecer em amarelo, destacado, exatamente o município de Freiburg. Todo mundo conseguiu encontrar? Deu certo? No MM município Freiburg. E daí selecionar feição. Então, aqui eu quero isolar. Deu certo? Agora? Sim? É a camada que vai abrir a tabela de fluxo, tá? Para essa informação, a gente quer criar uma nova camada somente com o limite de Freiburg. Então, a gente pode clicar com o botão direito em cima de Municípios 2021 para abrir essa telinha, exportar, guardar elemento selecionado como. Então, vai salvar somente Freiburg, que foi a seleção que a gente tinha. Então, diferente de quantos a gente selecionar, vai salvar exclusivamente os selecionados. Então, podem clicar, ele vai abrir essa tela. Aqui, no formato, vocês vão colocar Shapefile. Vai ser a segunda opção. Em formato, a segunda opção. Deu certo? Aí, exportar, guardar elementos selecionados como. Deu certo aí? Então, o nome do arquivo, vocês não podem digitar direto o nome aqui. Se vocês digitarem direto o nome aqui, ele vai salvar lá onde você instalou. Ele vai salvar a camada lá onde você instalou o programa. Então, vai ser muito difícil para você ficar encontrando ela depois. Então, sempre clica nos 3 pontinhos em buscar, para vocês escolherem a pasta que vocês vão salvar. Aí, vocês vão de novo localizar aquela pastinha aqui vai ser o nosso banco de dados, que é a aula 1. Dentro da aula 1, vocês vão criar uma nova pasta. Então, como é Freiburg, a gente vai usar o nome FB. Aí, lembrem de não colocar espaço. Aí vai ser, eu vou colocar limite municipal, sem acentos também, tá? Não que municipal tem, né? E aí vocês vão entrar na pastinha, vão digitar aí sim o nome.
Entenderam o que a gente fez? Então, a gente criou uma pastinha para salvar essa nova informação que a gente está criando e ficar organizado no mesmo padrão das outras. Todo mundo conseguiu? Aí, quem já escolheu aí o nome, aqui embaixo ele tem uma opção, adicionar arquivo salvo ao mapa. Deixa selecionado essa opção e dá um OK. Já vai aparecer aqui na esquerda mais uma camada, que vai ser o limite municipal. Conseguiram? Deu certo? Deu certo aí? Beleza? Espero que vocês geralmente fazem um intervalo. Espero que vocês geralmente fazem um intervalo. Querem fazer já? Querem esperar mais um pouco? Oi? Pode ser já? Pode ser já? Pode, uhum. Que daí a gente terminou essa primeira parte, depois a gente volta para a estilização. Então, uns 15 minutinhos, e aí a gente retorna. E agora vamos para a parte de estilização dos mapas, que é configurar a questão de visualização. Então, de cores, as informações que a gente vai apresentar e tudo isso. Então, novamente, essas alterações que a gente fizer serão exclusivamente no projeto. Então, é nesta tela que nós estamos trabalhando. Quando vocês adicionarem alguma dessas camadas em outro projeto, ela vai voltar ao formato original. Então, lembram que nós separamos o município de Freiburgo, podem desativar aqui as outras camadas, para ficar um pouco mais leve para a gente trabalhar. Nós vamos fazer isso com as outras informações, separar elas para que a gente trabalhe somente com as informações de Freiburgo, antes da gente começar a estilizar elas, porque senão vai travar o computador, provavelmente. Então, selecionem a camada de curso d'água. Então, aqui no meu, como ela está abaixo do município de Freiburgo, na parte do município ela não está aparecendo. Então, eu posso arrastar ela aqui para cima para a gente conseguir visualizar. Então, o que que faremos agora? Recortar essa camada dos rios para ela ficar somente dentro de Freiburg. Mas, antes, vamos salvar. Sempre que a gente trabalha com essa parte de processamento ou estilização das camadas, que é a próxima etapa, é bom salvar, porque como são vários dados, talvez possa travar, dar algum erro. Então, sempre é bom salvar antes. Para salvar, lembra antes, quando a gente adicionou uma coluna, a gente clicou no lápis e salvou, certo? A gente salvou a camada. Agora a gente precisa salvar o nosso projeto, que é essa composição aqui. Então, ali naquele disquetezinho azul, vão salvar projeto, e vocês vão escolher um local onde vocês querem salvar o projeto de vocês. Vou colocar. Salvar como projeto de extensão QGIS. Ele já vai carregar. E aí, aqui eu salvei na minha área de trabalho, ele já vai aparecer aqui. Então, quando eu abrir direto aqui, ele já vai aparecer aquela composição que eu tinha deixado salvo.
Não precisa fechar. Só para mostrar para vocês que ele vai voltar exatamente na tela que a gente deixou como a gente salvou. Todo mundo salvou? Então tá. Como a gente está trabalhando, então, com vetores, a camada de nascentes são pontos, a camada de cursos d'água são linhas e a camada de Freiburg é um polígono. Então, são os três formatos diferentes, mas são todos vetores. Para fazer toda a questão do processamento, a gente vai usar essa abinha aqui em cima chamada vetor. Então, podem clicar em vetor e a primeira é geoprocessamento, recortar. E a gente vai recortar a camada de cursos d'água com base no desenho do município. Então, no recortar, como naquelas outras ferramentas, ele também aparece aqui uma descrição. Então, ele captura uma camada vetorial usando as feições de uma camada adicional de polígonos. Então, a primeira aqui, que vai ser a camada de entrada, é aquela que a gente vai querer recortar, que são cursos d'água. E a camada de sobreposição vai ser o limite municipal, que é a delimitação que a gente quer recortar. Todo mundo tá aí? E aí, executar. Assim que ele executar, ele vai completar aqui, e daí só fechar. Estão vendo que ele já apareceu aqui de outra cor? Quando eu desativar aqui cursos d'água, ele já vai aparecer somente dentro do município. Todo mundo conseguiu recortar? Agora, vocês viram que ele ficou com esse símbolozinho aqui do lado, um quadradinho com alguns risquinhos assim ao redor? Quando você põe o mouse em cima, ele aparece apenas uma camada temporária. Essas camadas temporárias, elas são como se fossem rascunhos. Se eu salvar o meu projeto e fechar, ele vai excluir essa camada, porque ela só está na memória do aplicativo, ela só está na memória, ela não está salva em lugar nenhum. Foi um processamento que a gente fez e ela está ali como se fosse um rascunho. Não deu? E do lado desse quadradinho, ele tem esse outro símbolozinho aqui. Onde você está aparecendo também? Não? Tá, a gente já vai resolver isso. Quando a gente recortou, pode clicar nesse símbolozinho aqui com ponto de interrogação. Quando a gente recortou, ele acabou perdendo o sistema de referência de coordenadas. Então, lembra que a gente escolheu lá no começo do projeto? Por algum motivo, ele acabou perdendo. Então, clica ali naquele globinho com um ponto de interrogação, ele vai abrir essa tela e escolhe o Sirgas 2000 de novo e dá um OK. Provavelmente ele vai aparecer agora. Apareceu? É só. Lembra que eu falei que essa questão do UTM era essa questão de localização? Então, como ele tinha perdido essa referência, ele estava perdido em outro lugar do mapa. Assim que ele selecionou, ele voltou para a localização inicial. Tá certo, Jonas? Agora, de todo mundo está aparecendo? Então, elas resolvem lá. Então, aqui dentro dos vetores, vocês viram que ali em geoprocessamento ele tem várias outras opções. Então, são todas opções desse tipo de processamento. Se você recortar um dado com base em outro, ou de você unir um dado com outro, tudo vai depender também do que vocês estão trabalhando, qual tipo de dados, qual a função que vocês vão querer. Deu certo? Já? Tá.
Já conseguiu fazer? Pode ir clicando naquele outro símbolozinho de camada temporária, que ele vai abrir a abinha de salvar. Então, o mesmo processo de antes, tá? Formato shapefile, no nome do arquivo você clica nos três pontinhos. Na... Você clica aqui nesse símbolozinho da camada temporária, ele vai abrir uma nova janelinha. Aí no shapefile e nos três pontinhos para escolher a pasta. Aí, novamente, aula 1, cria uma nova pasta. Então, agora a gente recortou os dados, então vai ser só FB cursos dados. Lembra que antes era SC, porque a gente tinha os dados de Santa Catarina inteiro. Agora a gente recortou, salvando a camada. A camada. Clica no símbolozinho ali da temporária. Aí ele vai abrir uma nova janela, deixa no formato shapefile. E clica nos três pontinhos para escolher a pasta. Ah, eu não deixei a opção. Deixa eu ver. Eu não deixei aquela opção marcada. Lembra que a gente deixou no outro de adicionar no mapa? Tinha bem embaixo uma caixinha para adicionar no mapa. Agora eu vou precisar arrastar de novo essa camada. Se vocês salvarem, vocês podem remover aquela camada que está com o nome recortado, só para a gente não confundir com as outras. Então, para remover, clica naquele símbolozinho com menos. FB, curso dado. Underline, curso dado. Todo mundo conseguiu salvar? Todo mundo conseguiu? Vocês têm que estar com essa mesma quantidade de camadas. Que a gente adicionou antes, o limite municipal que a gente criou, e o FB cursos dados. Tudo certo? Tudo certo?
Vamos salvar as nascentes, somente de Freiburg. Então, e as nascentes também, nós estamos com as nascentes do estado inteiro. Antes a gente usou a ferramenta recortar porque era linhas passando nos polígonos. Agora nós temos pontos, então não tem como a gente recortar uma geometria com base na outra. Mas tem como a gente selecionar somente os pontos dentro da geometria do município. Isso a gente vai usar uma outra ferramenta, que é esse quadradinho amarelo, com tipo aqueles negocinhos de localizar no mapa, do lado do vermelhinho. O nome é selecionar por localização. Aí, antes de clicar ali, só deixem o limite municipal ativo e lembrem de estar com o SC nascentes marcado, tá? Que é as nascentes que a gente vai trabalhar, então é nascentes que precisa estar selecionado. Aí, clica nessa ferramenta, selecionar por localização. Todo mundo achou? Quando você clica, ele abre essa nova tabelinha, nova abinha, e aí, novamente, ele tem explicação. Então, ele seleciona e cria, seleciona os elementos da primeira camada com base na segunda camada. Então, o princípio segue da mesma ferramenta anterior. Então, a primeira, selecionar feições de nascentes, ao comparar com as feições do, vai ser aquele limite municipal. Agora, essas caixinhas aqui, onde as feições estão. Então, é mais ou menos aquele negócio dos conjuntos. Então, se intersecciona, se está dentro, se está fora. Vai depender também de como estão os dados. Se você quer selecionar o que está por fora desse polígono ou o que está dentro, se ele está encostando ou não, entendeu? Então, para cada utilidade que vocês forem usar essa ferramenta, vocês vão ter que identificar onde que estão esses elementos que vocês querem selecionar. Então, aqui, a gente vai deixar o toco, intersecciona um toco e sobrepõe, por exemplo. Que a gente pode ir fazendo teste para ver o que, que ele vai selecionar. Quando eu executar, ó, funcionou essas regras que eu escolhi para ele, entendeu? Então, às vezes, não selecionou o que eu queria. Você cancela e faz de novo. Você vai fazendo testes de quais dessas regras você quer utilizar para ele selecionar. Todo mundo conseguiu selecionar os pontos? Deu certo? Então, novamente, podem fechar aquele da execução. Com o botão direito e nascentes, vocês vão exportar, guardar elementos selecionados como. Para a gente salvar somente esses que a gente selecionou. Vai de novo. Uhum. Então, camada nascentes selecionada, camada nascentes azul, ok? Clica aqui num quadradinho amarelo com um pinzinho do mapa, que é selecionar por localização. Sim? Aí, seguindo aqui a ordem, selecionar feições de, a primeira vai ser nascentes, e a segunda aqui embaixo, ao comparar com feições de, vai ser limite municipal. Foi? Daí a gente vai deixar o intersecciono, toco e sobrepõe, e executar. Deu certo? Então, quando vocês tirarem o zoom, dá para ver que ele selecionou só os pontinhos que estão dentro de Freiburg. E aí agora, com o botão direito em nascentes, vamos exportar, guardar elementos selecionados como. Da mesma forma que nós fizemos antes com a outra camada. Formato shapefile, 3 pontinhos, cria uma pasta e cria uma nova informação. FB nascentes.
deixa marcado essa caixinha aqui, adicionar o arquivo salvo ao mapa, para não precisar arrastá-la de novo. Então, ok. Já criou essa nova camada. Beleza? Todo mundo? Então, agora, vocês viram que virou uma salada de fruta aqui, essas camadas. Então, tá com um monte de camada. Então, para a gente não se perder, a gente pode ir removendo o que a gente não vai usar. Então, vocês podem clicar no SC Cursos d'Água, segura o CTRL e seleciona também o SC Nascentes. Com as duas selecionadas, vai nesse símbolozinho aqui com um menos em vermelhinho, remover camadas. Você vai pedir para confirmar. E aí a gente vai ficar somente com os dados de Freiburg, que a gente vai trabalhar a princípio. Beleza? Todo mundo conseguiu? Tá bom? Deu certo? Pronto, então agora vamos começar a manipular as cores e o modelo como a gente vai apresentar no seu mapa. Então, para mapa, não existe uma regra igual existe de desenho arquitetônico, por exemplo. Então, não existe assim. Oi? Tem o padrão de cores, então, que tanto de uso e ocupação como de hierarquia, mas não tem um padrão assim de espessura de linha, não tem um padrão do que você vai apresentar e o que não. Então, vocês sempre precisam pensar o que eu quero que as pessoas entendam como é o mapa. Quais as informações que as pessoas precisam visualizar? Então, se as pessoas precisam ver a questão de nascente e curso d'água, não faz sentido, por exemplo, eu deixar ali uma informação de rodovia, por exemplo, para esse mapa. Entendeu? Uma coisa não faz diferença a informação de rodovia, ele só vai ficar poluindo meu mapa. Então, depende muito do que, para qual vai ser a finalidade do mapa. Então, vocês sempre vão ter que pensar isso. Uma pessoa que nunca viu o meu mapa na frente, o que ela precisa entender? O que ela precisa ver com o meu mapa? É dessa forma que vocês vão criar as composições dos mapas. Então, vamos começar com cursos d'água. Clica para deixar azul, curso d'água. Clica com o botão direito, propriedades. Ele vai abrir uma nova janela. E aqui na lateral esquerda, a gente vai ter várias opções. Informações, fonte, simbologia, rótulo, máscara. Tudo isso
tudo isso é referente a informações dessa camada. Então, vamos começar aqui na simbologia. Aqui, a primeira opção é cor, então podem escolher um azul. Aqui é a opacidade da camada, então, dependendo do que a gente for representar, a gente vai precisar deixar mais transparente ou mais opaco, vai depender muito. E a largura é a espessura da linha. Então, vocês vão ter que ir testando, porque vai depender também da escala do mapa. Se eu representar em uma escala, eu vou precisar usar uma espessura de linha. Em outra escala, eu uso espessura de linha. Então, vocês vão ter que ir testando. Vou colocar aqui 0,4 por enquanto e vou dar um aplicar. Dá um ok? Oi? Não. Porque conforme o zoom também que tiver e a escala. Isso vai interferir. Então, aqui, meus rios já ficaram azuis. Uhum. Se você só aplicar, ele vai manter a janela aberta e você vai continuar editando. Se você der um ok, ele vai aplicar e fechar. Já. Então, depende do que você vai estar testando. Então, agora, vocês têm uns 5 minutinhos para estilizar essas outras camadas. Deixar elas tanto aqui na ordem, tanto a ordem aqui, como a cor delas no padrão bonitinho. Fique legal ou não essa mistura de cores. Outra coisa importante em mapas. Vocês precisam pensar na questão da combinação das cores e também, esqueci o nome, a diferença entre as cores, para vocês visualizar bem, não colocar cores muito próximas. Isso, tipo, do contraste delas. Tem um site que vocês podem utilizar, que é Color Pro. Ele cria umas sugestões, tipo, de composição de mapa. E às vezes, quando é um mapa de uma área muito grande, se você colocar cores muito próximas, não vai ficar visualmente bom. Então, é uma ferramenta, assim, quando vocês tiverem um tempo, vocês dão uma olhada. Ele tem algumas sugestões de composição de cores, quando é graduado e coisas assim. Não aparece. Ah, esperem aí antes de vocês utilizarem sozinho, que eu esqueci de outra coisa. No SC, selecione o SC municípios. E vão também nas propriedades. No SC municípios. E daí nas propriedades de simbologia. Estão vendo que aqui em cima, nessa parte verde, ele está símbolo simples, certo? Nós temos outras opções de visualização que para esse mapa a gente não vai usar. Mas para os próximos a gente vai. Então, vocês já podem ir explorando. Categorizado. Quando você seleciona o categorizado, ele vai aparecer esse campo aqui, o valor. Então, eu vou colocar aqui área por quilômetro quadrado. Ele vai criar categorias conforme as informações que nós temos. Então, clique em categorizado, área, e aqui embaixo, classificar. E daí dá um aplicar. Ele criou uma cor para cada área. Então, cada cor dessas está representando a área do município. Beleza? Voltem lá de novo nas propriedades. Agora, no lugar do categorizado, escolham graduado. O graduado, ele vai fazer uma representação entre intervalos de informações. Então, classifica lá de novo. E aqui no modo, em vez de desvio padrão, vocês coloquem igual contagem. Já mudou, né? Todo mundo chegou aí?
Deu certo? Aplicar. Então, aqui vocês estão vendo que quando a gente escolheu igual contagem, aqui a gente tem 5 classes, né? Então, é também o intervalo que ele vai categorizar. Aqui, agora, ele criou uma escala de cores. Então, de 35 a 113 quilômetros quadrados, é essa cor branca. São os municípios menores. Quanto mais escuro, maior a área do município. Então, isso também, toda essa configuração vai depender da informação que vocês estiverem representando para configurar. Nesse momento, vocês podem configurar somente com um símbolo simples. E aí, agora sim, vocês podem ir configurando o mapa do jeito que vocês quiserem para deixar ele apresentável, tá? Até às 10, para vocês terminarem. E aí vocês podem ir explorando, tipo, vão clicando aí em preenchimento simples. Aqui, quando vocês clicam embaixo do preenchimento, ele aparece novas informações. Então, do estilo de preenchimento, cor do traço, estilo do traço. Vamos explorando isso e testando coisas diferentes. Oi? É? Eu deixei o meu mais ou menos uma escala de cinza. Vocês podem criar uma identidade visual, digamos assim, para cada mapa que vocês, para cada trabalho que vocês forem fazer também, assim, tipo, de plano de fundo e coisas assim, sabe? Tudo vai depender do que vocês vão representar e para que vocês vão representar. Eu deixo sempre uns projetos de base, É. só pegar o slide. Uhum. Conforme o município que precisar, dá para ir.
Um passo por vez. Tá. Agora que vocês já escolheram mais ou menos as cores, digamos que a gente quer apresentar também o nome dos municípios. Então, tem como a gente criar, como a gente chama de rótulos. Então, na camada de SC municípios, em propriedades, logo abaixo aqui da simbologia, a gente tem rótulos. Por padrão, ele fica sem nenhum, então sem rótulos. Nós vamos selecionar rótulos individuais. E eu quero apresentar no meu mapa a informação do nome do município. Então, vai ser o NM município. Então, vendo que aqui embaixo a gente tem várias informações. Texto, formatação, buffer, máscara, fundo, sombra, posicionamento. Isso tudo também vai depender do mapa, tá? Então, o tamanho do texto também. Eu vou deixar aqui 6. E aqui ele deu algum problema no meu QGIS, que ele está aparecendo que fonte está ausente. Então, foi algum erro na instalação. Vou mudar só a fonte por causa disso. E vida própria. Vamos dar um OK. Ele já vai aparecer aqui. Agora com essa fonte ficou pequena. Gente, o QGIS, vocês viram nas orientações de instalação que a gente sempre baixa a versão mais estável, né? Porque como eu falei que ele é um software de código aberto, às vezes ele dá erro. Então, tem vezes que ele vai travar. Então, que nem o teu, né? Da versão, tipo, aquela versão que você estava baixando, por algum motivo não funcionou. Deu algum problema. A versão igual o meu funcionou normal. Então, nunca é bom baixar a última versão, a versão mais atualizada, porque ele pode ainda ter algum bug que alguém não resolveu e pode dar problema. Então, sempre é bom manter uma versão um pouco mais antiga para evitar esses problemas. E aí, com os rótulos também, vocês podem organizar a fonte, o tamanho da fonte, o posicionamento, o fundo. Aí também, quando vocês forem produzir o mapa, vão brincando com isso daí, testando, aplicando e alterando, para vocês verem como que é a melhor visualização de cada informação. Todo mundo conseguiu pegar essa parte de rótulo, de estilização? Deu certo? Qualquer coisa, remove a camada, adiciona de novo, ou salva, fecha o QGIS, abre de novo, porque às vezes é alguma coisa na hora de importar, na hora de salvar, alguma coisa assim que deu problema. Então, quase o nosso último tópico da noite são os complementos. Então, assim como no Revit, no Sketch, em outros programas, a gente tem os plugins, que a gente chama. No QGIS também tem. Ele tem muitas e muitas e muitas funções, mas, às vezes, a gente precisa de uma função adicional. Então, o que que são esses plugins? Alguém vai lá, e alguém que entende de programação, elabora um plugin e disponibiliza para as pessoas usarem.
Então, às vezes, um plugin que é muito usado, ele tem várias atualizações. Às vezes, você vai baixar hoje quando amanhã não está mais funcionando. Então, é assim, porque são pessoas que criam e disponibilizam ali. Então, vamos instalar um que a gente usa muito, que é o mapa de fundo, que é para a gente ter o mapa do Google Maps de fundo. Os complementos também. Uma vez instalados, eles vão sempre estar no QGIS, a não ser que você desinstale. Então, esse processo que a gente vai fazer agora, vocês vão fazer uma vez para instalar isso. Quando abrir de novo, ele já vai estar ali, beleza? Então, complementos, lá na barrinha superior. Gerenciar e instalar complementos. Já vai demorar um pouquinho. O nome desse aplicativo é Quick, Q-U-I-C-K Map Services. Não sei se já vai aparecer aqui. Esse aqui é o nome. Localizaram? Aí podem instalar. Pode usar isso não? Podem instalar, aham. Então, aqui também, né? Antes da gente pesquisar, ele aparece tudo isso daqui, tudo isso são plugins. Também, cada um tem sua funcionalidade. Às vezes vocês vão precisar fazer alguma coisa, vocês procuram lá, vai ter algum plugin para ajudar vocês a produzir. Aí podem fechar. Os plugins, alguns, eles vão criar um ícone aqui em cima e outros não. Então, sobre essa parte de aparecer ou não, tanto os plugins como a barra de ferramentas, vocês podem perceber que ele tem esses pontinhos aqui, não vai dar para ver na tela, mas se vocês olharem na tela de vocês, em alguns cantinhos ele tem tipo umas bolinhas assim, que ele permite você movimentar essas ferramentas. Então, de repente, se sumir alguma dessas barrinhas para vocês adicionarem, é só clicar com o botão direito, tá? Então, ele é dividido entre painéis e barra de ferramentas. Então, se alguma dessas ferramentas aqui, padrões que vocês veem sumir, vocês desagruparem ela por algum motivo, vocês vão clicando aqui, clicando e tirando até vocês encontrarem aquela que vocês precisam. Por exemplo, uma que a gente vai usar é essa ferramentas de aderência. Então, vocês podem clicar para adicionar. Então, tá vendo? Já apareceu aqui uma nova barrinha de ferramentas, tá? Então, se alguma dessas sumir, é por ali que adiciona. E agora, voltando ao nosso plugin, esse dos mapas, ele fica aqui em web. E aí, ele já adicionou aqui, Quick Map Services. Porém, os únicos dois mapas que estão disponíveis é esse da NASA e o OSM. Então, como é a primeira vez que a gente está utilizando, a gente vai atualizar para a gente ter acesso a todos os mapas, inclusive o do Google. Então, também, isso é só uma vez. Vou ali nas settings. E na última aba que tem ali do More Services, vocês vão clicar nesse botãozinho aqui. Get Configured Pack. E aí ele vai aparecer que a última versão baixou. Beleza? Todo mundo? Então, só dá um OK e salvar. Quando a gente ir no web de novo, no Quick Map Sources, ele já vai ter atualizado e já vai aparecer toda essa infinidade de mapas de fundo. Então, é o mesmo mapa que aparece lá no Google Maps, que para eventualmente um ou outro mapa a gente pode utilizar. Então, também vocês podem ir testando e adicionando. Momentaneamente, vamos adicionar o do Google. Então, ele tem o Hybrid, que é com todos aqueles alfinetes de localização, nomes e tudo mais. Aí aqui os outros vocês vão testando e tem o Google Satélite. Ele vai adicionar. E aí vocês viram que ele já apareceu aqui com um símbolozinho diferente, um quadradinho com outros quadradinhos, porque ele não é um vetor, ele é uma imagem. Então ele já tem essa representação diferente. Aqui ele não está aparecendo porque todas as minhas camadas, elas têm um preenchimento. Mas a hora que eu ocultar elas, já vai aparecer o mapa do Google.
Então, por exemplo, nós precisamos fazer uma camada com pontos de ônibus. Vocês conseguem fazer pelo Google para ir localizando exatamente onde vai ser cada ponto de ônibus. Ou qualquer outra informação que vocês precisarem criar com base na imagem, tá? Ele não é uma resolução assim maravilhosa para a gente criar informações precisas, mas para localização de rua, de edificações e tudo mais, ele funciona. E aí tem alguns outros, por exemplo, esse Cartoon DB. Vou adicionar um aqui. Ó, ele é um cinza clarinho. Então, ele pode ser o fundo de algum outro mapa que a gente for produzir. Então, também é uma coisa de ir testando conforme cada funcionalidade e cada utilização dos mapas. Essas imagens, elas não ficam salvas em nenhum arquivo do computador. Então, se não tiver internet, ela não vai funcionar. Porque elas são isso mesmo. Então, ele vai, conforme vai atualizando o Google Maps, ele vai atualizando também essas informações automaticamente. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa primeira parte? Adicionar camada, estilização, rótulo e dos complementos? Tudo tranquilo? Então, não esqueçam de salvar o projeto. Acho que por hoje era isso, né? Na próxima aula nós começamos. Uma questão da Catarina com quem? Para vocês não perderem o jeito. Por isso. E aí, eu vou adicionar já amanhã, no máximo depois, as camadas da aula 2. Então, para a aula 2, vocês já podem criar um novo projeto e adicionar as camadas que eu vou deixar disponibilizada lá, tá? Então, também, estiliza esse mapa, que a gente já tem um projeto, e cria um novo projeto com todas as camadas que eu vou disponibilizar da aula 2, tá? E aí, aula que vem, nós vamos fazer o mapa de densidades, uso e ocupação do solo, gabaritos, cheios e vazios, e APP. Então, aula que vem a gente não vai ter nada dessa questão de adicionar camada, vamos ter alguma coisa de estilizar, mas vai ser mais a produção dos mapas na prática mesmo. Tranquilo?